O Hulk quase conseguiu um feito raríssimo no futebol, que é um hat-trick de gols de falta. E nesse vídeo a gente vai te mostrar os casos mais conhecidos e relevantes que a gente já teve no futebol, de caras que fizeram 3 gols de falta no mesmo jogo. E ao mesmo tempo eu vou tentar mostrar pra vocês dois segredos, entre aspas, para um jogador conseguir desbloquear essa conquista, beleza? E quando a gente fala de gol de falta, é impossível não mencionar o lendário e saudoso Sinisa Mihajlovic. E fica ainda mais legal falar dele e dos seus gols de falta na hora que a gente lembra que ele era um zagueiro, tá? E aí num jogo entre a Lazio dele e a Sampdoria em 98, ele faz o primeiro de esquerda com muita categoria, embora tá meio estourado ali, quase não dá pra ver nada, né? O segundo vem praticamente de forma idêntica, só que um pouco mais de longe. E o triplete de gols de falta já vem do outro lado do campo, fazendo uma curva entre a barreira ali, linda demais. Falta pra ele era pênalti, né? E algumas fontes dizem que o Mihajlovic marcou 66 gols de falta na carreira, outros dizem 67, o que dá uma média de 1 gol de falta a cada 10 jogos, sendo zagueiro, né? É doideira. Simplesmente ele foi um monstro da bola parada, um dos melhores batedores de falta da história. E uma vez ele chegou a dizer o seguinte, né? Se forse non esistono punizioni, io non so se giocherei calcio. Mas o Mihajlovic não foi o primeiro, tá? Curiosamente, também pela Lazio, a gente teve outro cara em 1994. Só que esse hat-trick de falta é um pouquinho mais polêmico, tá? Quem meteu foi um cara chamado Giuseppe Signori, que foi um centroavante goleador que até hoje é o 10º jogador que mais meteu gol na história da Série A italiana. Mas bem, ele tava jogando contra a Atalanta e o primeiro gol de falta vem depois de uma bola rolada pelo companheiro de time. E o segundo gol de falta, a mesma coisa basicamente. E só no terceiro que ele cobra a falta direto, tá? Mas fica a questão, é um gol de falta se ele não cobrou a falta diretamente, né? Teve uma roladinha pro lado, a bola já tava em movimento. Eu creio que na risca da regra, na interpretação, né, não é gol de falta. Mas como também as cobranças foram só um toquezinho pro lado, eu vou considerar que vale a pena te mencionar rapidamente nesse vídeo, beleza? Se esse aí não valeu, então a gente consegue encontrar o primeiro hat-trick de falta oficial, digamos, em 1997. Quem marcou foi Ray McKinnon, um meio-campista que fez quase a carreira inteira dele lá na Escócia, né? E pelo Dundee United, então, na Liga Escocesa, ele marcou o seu primeiro ali com estilo e categoria, o segundo foi até bem melhor no ângulo impossível do goleirão pegar, e no terceiro ele deu uma enganada, tomou distância, só que bateu rasteiro no cantinho do goleiro para completar o hat-trick. Então ele mandou ali entre a barreira e a trave, fazendo a curva por fora, né? É meio humilhante sinceramente pro goleirão, que acha que falhou, ele chega a tocar na bola, não consegue tirar, né? E ainda a barreira que ele armou foi muito mal armada. E aí tu vê que teve falha do goleirão. Isso aí meio que vai acontecer várias vezes nessa lista, tá? Esse hat-trick do escocês foi em fevereiro de 97 e aí em maio do mesmo ano a gente tem mais um camarada conseguindo essa conquista. A gente vai pra Grécia pra falar do olímpio Kostas Francescos, apelidado como Senhor Gol de Falta. Um apelido que não é à toa porque parece que ele meteu 57 de falta na carreira, né? E ele fez seu hat-trick no mesmo jogo pelo PAOK. O primeiro foi curvado rasteirinho no canto do goleiro, que ficou vendido porque ele achou que a bola ia por cima da barreira do outro lado, né? Aí no segundo, de fato, ele manda por cima da barreira e o goleiro novamente como, né? Pregadaço no chão. E no terceiro gol, mais da direita ali, ele faz uma curva na direção do goleiro que, com todo respeito, que cara ruinzinho, né? Se fosse o Vicário ali, olha, eu tenho a impressão que nenhum desses 3 gols tinha entrado, beleza? Não precisava nem ser o Vicário. O Wilson, lenda do Figueira, quem lembra? Ele pegava as 3. O Felipe, lembra o Felipe, goleiro do Corinthians, do Flamengo? Tá jogando com 41 anos lá no Pofechô Luxemburgo, no Dei Verdeng. Ele pegava no mínimo umas 2 dessa aí, tá? Então é aquela coisa, a gente tá falando de um nível fraquíssimo aqui. Provavelmente se botasse, pô, o Juninho Pernambucano pra jogar essa liga aí, meu irmão, ele teria feito uns 25 hat-tricks de falta na carreira, né? Com certeza. Mas é futebol profissional, primeira divisão da Grécia, tá? Então vale a pena botar na lista e tem que respeitar. E falando em brasileiro cobrador de falta, no ano de 98 a gente teve 2 casos, né? O primeiro da lista aqui, lá do Mihajlovic, e o segundo do Marcos Assunção. Um cara identificado com o Santos aí e com o Palmeiras, né? E que era um especialista na cobrança de falta. Várias fontes colocam ali que ele marcou cerca de 70 gols de falta na carreira, enquanto ele mesmo chegou a dizer que foram 130.
Se o número dele tiver correto, e acredito que não está, beleza? Ele seria o maior artilheiro de gols de falta da história do futebol. Mas enfim, o hat-trick de falta dele veio quando atuava pelo Santos contra o Bahia, pela Copa do Brasil. E a primeira falta é muito interessante porque a bola está em cima da linha. E se a falta foi marcada em cima da linha, a gente sabe, né, consultando a regra, que a linha faz parte da área. Falta em cima da linha, na verdade, é pênalti. E talvez algum jogador dali tentaria bater mais na colocância, mas ele foi simplesmente no pancadaço. Um míssil, né, sem chance pro goleiro. A segunda cobrança foi mais ou menos igual, tá? Só que mais de longe ainda. A bola vai fazendo uma curva pra baixo ali e entra, né? E na terceira batida, aí sim ele resolve abusar da técnica, batendo mais colocadinho pra conquistar o seu hat-trick de falta e o jogo acabar 3-3. Pô, é sacanagem, né, cara? O cara faz um negócio histórico, o maluco só não faz chover e o time não colabora. E o cara não consegue ganhar o jogo. Às vezes o Santos é complicado, hein? Eu vou te falar, velho. Agora, uma coisa incrível sobre essa partida também é que a gente tava vendo os melhores momentos. E aí tem um lance ali em que o Silvio Luiz faz uma narração que realmente hoje em dia acho que não aconteceria, cara. Mas naquela época... Proteja o seu peru, use camisinha. O cara meteu essa no meio da partida, cara. Olha que insano, né? Mas só pra fechar então, você sabia que o Marcos Assunção é primo do Marcos Senna? O volante que ganhou a Eurocopa com a Espanha em 2008? Tá aí a curiosidade. O que isso tem a ver com o vídeo? Absolutamente nada. E falando em nada, o próximo item aqui da lista é justamente do defensor Moussaed Neda, que conseguiu o hat-trick aí de faltas pelo Qadsia contra o Kuwait SC na poderosa Premier League do Kuwait. O Neda foi um jogador que passou a carreira inteira em ligas árabes mesmo, né, longe dos grandes holofotes, e a maior parte das vezes inclusive no próprio Kuwait, onde também defendeu a seleção, sendo que a estreia dele inclusive foi um 8-0 que tomou de Portugal num amistoso enquanto era treinado pelo Paulo César Carpegiani. As aleatoriedades do futebol que a gente encontra aqui é um negócio inacreditável, né? Aí é complicado, mas depois o Neda vira capitão da sua seleção. A gente achou pelo menos 20 gols que ele fez com a camisa do Kuwait. E ele dá o troco daquele 8-0 que tomou de Portugal, ganhando de 9-0 de Myanmar. É, fala deles agora. Aí você pode estar pensando na sua casa, pô, o cara falando um monte de curiosidades da Liga do Kuwait, lá desse maluco que eu nunca ouvi falar. Eles estão enrolando porque não tem os gols pra mostrar. Que nada, meus amigos. Vai ser só fotinho, vai ser só screenshot. Que nada, a gente encontrou os arquivos, beleza? Caímos de cabeça no acervo do campeonato kuwaitiano. E aqui tá pra vocês em primeira mão, com exclusividade, a primeira cobrança do Neda. Um golaço com força e precisão, batendo com a canhota calibradíssima. Na segunda batida a bola vai caindo aparentemente sem tanta força, bem no cantinho rasteiro do goleiro, que acaba engolindo, né? Mas se o goleiro falhou, meu amigo, o Moussaed Neda tem a ver com isso, beleza? Mas o pior gol é o terceiro, tranquilo? Ele bate a falta mal, a bola desvia na barreira e acaba caindo dentro da pequena área. Só que justamente esse kick da bola acaba enganando o goleirão, que eu vou te contar, hein? Olha a habilidade do goleiro, cara. A bola tá indo pra cima e ele cai pro lado. Parece quando eu tô jogando rematch ali e eu aperto o botão errado na hora de defender. Mas em defesa do goleirão, a bola na hora que ela quica ali, cara, ela quicou toda esquisita, né? Ela parece aquelas... Sabe aquelas bolinhas de silicone que vende no shopping, assim? Que a criança compra aquilo ali e leva pra casa, aí joga no chão da casa e a bola fica batendo assim sem parar de um lado pro outro. Pareceu meio que isso daí. Mas assim, cara, além do feito incrível desses camaradas, esse vídeo mostra outra coisa muito claramente. É que tendo um goleiro bom embaixo da baliza ali, é muito complicado tu fazer um hat-trick de falta, né? É só tu pensar, por exemplo, o Hulk meteu aqueles 2 contra o Palmeiras e no terceiro ele parou no Everton. Se ao invés do Everton ali fosse esse goleiro da Liga do Kuwait, meu amigo, o Hulk tinha completado o hat-trick dele, né? O Hulk nesse campeonato kuwaitiano ali, ele bateria 3 faltas e faria uns 6 gols, pô. Então um dos segredos pra tu fazer um hat-trick de falta, e tá ficando bem claro cada vez mais, é o goleiro adversário não ser tudo isso, pra dizer o mínimo, né? A gente continua em territórios alternativos e vamos pro ano de 2010 pra falar mais um caso chique bala aí de hat-trick de falta, tá? Foi num jogo da Liga Egípcia entre o Zamalek e o Al Ittihad de Alexandria, quando o glorioso Chicabala resolveu aprontar. Aliás, que nome incrível, né?
Inclusive, talvez até alguns de vocês conheçam o Shikabala, porque ele é uma lenda lá nos Amalek e um dos maiores jogadores da história do Egito, tá? E curiosamente, quando ele jogava na Grécia ainda, por ter uma canhota muito calibrada, ele chegou a ser chamado no início da carreira de rival do grego, sendo que ele é egípcio. É igual chamar, sei lá, o Gustavo Gomes de Gamarra brasileiro. Mas vamos pros gols então, né? O primeiro sai num golaço de categoria pura, e aí dá pra ver de onde é que vieram ali as comparações com o Rivaldo, né? Aí o segundo é mais bizarro porque ele tá parado num ângulo ali que é mais pra cruzar na área, só que ele manda direto pro gol rasteiro, e o Chica então parece que paralisa todo mundo com a sua sombra, né? Enganando geral ali e vendo a bola ir diretamente pro gol. Já o terceiro é mais uma pintura do nosso Rivaldo grego egípcio, pra colocar o 4-3 no placar e fazer o pessoal de Alexandria ter flashbacks ali do apocalipse mesmo, né? E é outra que um goleirão melhor teria pegado, com certeza, porque, cara, ele chega a meter a mão na bola ali, mas não tem a força no braço pra conseguir desviar a pelota. E o mais legal do Chica é que Rivaldo grego não é o único apelido dele, tá? Isso porque Shikabala, na verdade, não é o nome dele, também é um apelido. E o apelido vem do camarada Shikabala com C, tá? De Zâmbia, que deixou um impacto tão grande numa certa Copa Africana de Nações que o nome dele meio que começou a ser sinônimo de craque. É igual quando um cara joga demais e alguém fala, ah, porra, o maluco é o Pelé. Ou surge uma nova promessa e alguém fala, pô, o novo Neymar, né? Então chamaram o cara de Shikabala porque ele jogava muito igual o Shikabala original e o apelido pegou. Então o Rivaldo grego não era da Grécia, né? Mas em 2010 a gente teve mais um deus grego dando as caras nessa lista. Foi o Alexis Nicolis, que marcou 3 buchas de falta pelo Oikonomos contra o Apolo Larissa na saudosa, queridaça, 4ª divisão da Grécia. E nesse nível é complicado, tá? É até difícil encontrar informações sobre esse camarada, mas a gente sabe 2 coisas. 1, que ele existiu. 2, que ele metia gol de falta. E é basicamente isso daí. Inclusive fica aí essa belíssima foto dele, né, na frente do que supostamente é um centro de treinamento. As imagens são realmente excelentes, né, e no que parece ele mais um CT da base do Santos. O primeiro gol dele é um porradão rasteiro, o segundo gol dele é outro porradão, só que mais no alto, e o terceiro é mais uma bucha bem perto da área. E o detalhe é que as imagens estão horríveis, mas tem mais uma cobrança de falta dele nessa partida, que ele manda e não dá pra entender exatamente o que aconteceu, mas a impressão é que a bola passou muito perto, ele poderia ter metido 4 gols de falta, já pensou? O que deixa mais legal ainda, esse fato aqui, é que esse vídeo que a gente achou dos gols, ele tá no canal oficial do clube, o Oikonomos, tá? E no vídeo oficial mesmo, os highlights, por algum motivo, estão lá com uma versão de Despacito do Justin Bieber, cara. Por quê? Né? Ninguém sabe. Quem foi o responsável por isso? Não sei, mas é incrível. E o mais incrível é que eu visitei a página desse vídeo e essa obra de arte tem 0 likes, cara. Como assim? Eu vou acabar com essa injustiça agora mesmo, tá lá. E agora a gente finalmente chega nele, né? No Cristiano. Vocês achavam que o Cristiano não tinha feito um hat-trick de falta na carreira? Vocês estão de sacanagem, pô. É claro que ele meteu, mas foi o Cristiano da Silva. Cristiano da Silva é um camarada que surgiu em uma porrada de time menor no Brasil. Ele jogou até no Marcílio Dias, né? Abraço pros meus amigos aí de Itajaí. Até chegar no Red Bull Salzburg e depois se encontrar mesmo no Japão, jogando principalmente pelo Kashiwa Reysol. E aí lá em 2015, na Copa do Japão, ele marca o primeiro com uma bomba no canto do goleiro, que deixa ela entrar. E é aquela coisa, né? De novo, um goleiro de alto nível ali certamente pegaria, mas como foi muito forte, a gente dá aquela colher de chá. O segundo já é bem mais de longe e como foi uma velocidade absurda, né? Um canhão, acho que ninguém pegava mesmo, um golaço. E o terceiro ele fez já no final da prorrogação, uma batida mais convencional na categoria, aproveitando que o goleiro tentou se posicionar para defender o outro lado, né? Então o Cristiano bateu muito bem. 3 batidas bem diferentes, se tu for parar para perceber, né? E tudo isso pro jogo terminar empatado e pros pênaltis, o Cristiano converter a cobrança dele e o Kashima se classificar. Então realmente foi uma atuação heróica, histórica aí para botar em inveja no CR7. Outro jogador brasileiro que conseguiu isso aí foi o Jackson, que não é o Maicon, mas é outro jogador daqueles que é bem complicado encontrar informações. Aparentemente é um lateral esquerdo, que jogou em clubes como o Flamengo, de Pernambuco, no caso, né? O Souza, que tem provavelmente o melhor escudo da história do futebol, dá uma olhada nesse dinossaurinho aí.
e no Santos Azul, que é na verdade o Caravaggio de Santa Catarina. Vamos combinar, né? Se a carreira do cara fosse medida pela qualidade dos escudos dos times onde ele jogou, esse cara provavelmente teria a melhor carreira da história, né? Só faltou jogar no AS Dragon mesmo. E obviamente no nosso querido time do Calais. Aí ele teria zerado o futebol, né? E se você pegou essas duas últimas referências, deixa nos comentários aí que eu quero saber. Mas vamos lá, que o caso dele aconteceu em 2021. Ele defendia o Nação Canoinhas contra o Atlético Catarinense na segundona do Campeonato Catarinense. E tava simplesmente 2-0 pro adversário até os 20 do segundo tempo, quando o Jackson resolve começar a dançar. Na primeira ele manda um cruzamento na área, né? Só que é daqueles que a bola passa por todo mundo e entra no cantinho do goleiro. Porém foi apenas o primeiro, o show do Jackson tava apenas começando, porque agora mais do lado ele bateu outra bola na área e não dá pra saber se foi intencional ou não, mas ela foi direto no ângulo num golaço absurdo, batida de quem sabe mesmo, né? Pra empatar o jogo e deixar o final da partida emocionante, um verdadeiro thriller. E já mais pro final do segundo tempo, outra falta, o Jackson se posiciona pra bater ali e aí, meu amigo, até o diabo tava tremendo nesse momento. Nem imagino o jeito que o goleiro se sentia nessa hora. E mais uma vez ele manda na área e mais uma vez a bola passa por todo mundo e entra no cantinho. O goleirão todo assustado meio que espalma pra dentro e o Canoinhas vira o jogo. 3 do Jackson pra virar uma partida, pensa. Uma coisa eu posso garantir, esse goleiro aí teve pesadelo do Jackson virando lobisomem por alguns dias, né? Agora, a gente falou do campeonato de Kuwait, 4ª divisão da Grécia, mas eu nunca pensei que eu ia estar falando da segundona do Catarinense aqui no Eurofut. Mas pra tudo tem uma primeira vez, né? E chegamos então na última vez que a gente sabe, pelo menos, né, que algum jogador conseguiu fazer um hat-trick de falta, que foi agora em 2023. O Alemanha Aachen, da 4ª divisão alemã, enfrentava o Wuppertaler, quando um ponta decidiu fazer história. Sabe quando tu aperta o frasco do ketchup e não sai? Mas daí quando tu aperta uma hora sai tudo de uma vez só? Foi isso que aconteceu com o camarada Anton Heinz, formado no Bielefeld e que disputou quase sempre as camadas inferiores da Bundesliga. Numa batida muito de longe, ele abre o placar numa das cobranças mais bonitas que eu já vi, né? Uma batida forte e colocada do mesmo jeito de canhota, que foi caindo como um míssil ali, sem chance pro goleirão. O cara simplesmente meteu uma mistura de Messi com o Juninho Pernambucano. Na segunda, bem mais pertinho da área, ele manda em cima do goleirão e o goleirão tava viajando na maionese, né? Espalmou contra o próprio patrimônio, ele deixou passar. E esse gol era 3-0 pro Alemanha Aachen, tá? Na partida. Só que o Wuppertaler conseguiu reagir e empatou o jogo, tá? Porém, chegou no minuto 87 e o rei Anton foi mostrar o seu molho especial. Como que se tivesse predestinado, ele cobra bem demais de novo, uma pintura, tá? Uma curva absurda, fazendo 4-3 e completando essa conquista, um hat-trick de gols de falta e com 2 dos gols de falta mais bonitos dessa lista, vamos combinar, né? Se futebol fosse só cobrança de falta, o Anton Heinz era o Pelé alemão. Bate muito bem na bola, né? Ele tava na 3ª divisão, só que agora foi contratado pelo Bayern de Munique. Só que o Bayern de Munique 2, que joga na 4ª divisão alemã, então meio que pra ele foi até um retrocesso na carreira, digamos assim. Agora, o Jackson lá, que a gente queria que tivesse jogado no Calais, né? Eu diria o mesmo do Anton Heinz, que deveria jogar no Santos Ketchup. Que ia ser a combinação perfeita, né? Agora, pra gente fechar esse vídeo, eu tinha falado que um dos segredos pra meter um hat-trick de falta é ter um goleiro de qualidade duvidosa do outro lado. Dos 11 casos que eu trouxe pra vocês, 7 pelo menos eu identifiquei falhas claríssimas do goleiro, beleza? Mas outra coisa com a mesma estatística é que dos 11 casos que a gente conseguiu encontrar de hat-tricks de faltas, 7 eram canhotos, 64%. Então, através dessa pesquisa extremamente científica, eu diria que você ser canhoto te dá 2 vezes mais chance de meter um hat-trick de falta do que ser destro. E o Hulk, obviamente, esses dias quase mostrou isso, né? Por falar em Hulk, você sabia que uma vez ele quase se transferiu pro Tottenham? A gente poderia ter visto, na nossa vida, um trio de ataque de Son, Kane e Hulk. Isso não aconteceu por muito pouco, beleza? Se você quiser saber essa história e de outras transferências que quase aconteceram, fica a recomendação pra você ver este vídeo que tá passando na tela aqui, que é bem bacana, um pouquinho mais antigo aqui do canal, mas que realmente tem algumas histórias fantásticas pra assistir, beleza?